A casa assombrada do meu pai. Tenho mais relatos sobre a casa do meu pai. Uma noite, eu e uma amiga estávamos sozinhas em casa, mexendo no computador, e escutamos passos e assobios dentro de casa. Ela ficou com medo, mas eu menti. Disse que o barulho não vinha de lá. Falei isso para ela não ir embora e me deixar sozinha. Aí, quando meu pai chegou, eu contei a verdade. Outra vez, meu primo de outra cidade foi passar a noite na casa do meu pai e já à tarde da noite decidiu tomar banho. Meu pai já estava dormindo e só vi os dois em casa. Quando meu primo entrou no banheiro, deram um tapa na porta. Ele abriu achando que fosse meu pai, mas não tinha ninguém. Ele foi no quarto de painho e ele estava dormindo. Meu primo ficou com tanto medo que dormiu no quarto com meu pai. Outra vez fui tirar um cochilo à tarde em um dos quartos dessa casa e acordei sem conseguir me mexer. Senti um peso me empurrando contra o colchão e conseguia ver uma sombra em cima de mim. Comecei a rezar mentalmente e consegui me mexer e a sombra sumiu. Peguei no sono e novamente a sombra voltou, o mesmo peso me empurrando. Rezei novamente e mais uma vez consegui me mexer. Depois disso, nunca mais dormi sozinha na casa do meu pai. Esses foram os relatos dessa casa. Eu sempre fui muito sensível para essas coisas, então tenho relatos de pessoas que vi, coisas que senti e os sonhos proféticos que tenho, mas depois eu conto aqui para não me estender. Relato enviado no direct do Instagram pela Soraya e pode enviar os outros que eu já fiquei curiosa. A figura sinistra. Olá, desta vez vou mandar um relato de algo que eu vivi. Creio que era por volta do ano 2000. Minha mãe havia viajado e pediu que eu fizesse companhia à minha irmã nesse período. Fomos ao cinema assistir a uma versão estendida do filme O Exorcista. Voltamos, fui dormir e minha irmã ficou na sala conversando com uma amiga. Como o filme era bem assustador, dormi com as luzes acesas. Acordei pouco tempo depois, sentindo um puxão em meu braço. Tentava abrir os olhos e não conseguia. Quando consegui abrir, olhei o quarto para ver se via alguém. Não havia. Porém, no alto, no espaço entre o alto da porta e o teto, vi uma figura sinistra, apenas o rosto escuro e, no lugar dos olhos, 2 buracos. Tentei chamar minha irmã, mas a voz não saía. Comecei a rezar e não conseguia terminar um Pai Nosso ou uma Ave Maria. Voltei a tentar chamar minha irmã. Consegui, chamei. Suzy! Suzy! Tive um pesadelo. Ela, ainda lá embaixo na sala, respondeu. Acenda a luz. Falei, já está acesa. E ela, reze. E eu, não consigo. Mas, vendo que ela não viria em meu auxílio, me pus a rezar até que dormi. Nunca mais vi essa figura. Como mencionei em outro relato, naquela casa e com essa minha irmã, muitas coisas aconteciam. Ainda dormindo lá, desta vez num outro quarto, acordei com essa minha irmã dizendo: posso dormir aqui com você? Tem uma coisa no meu quarto. Falei que sim e dei espaço para ela na cama, que era de casal. Ela contou que acordou com uma mulher ao lado de sua cama e, pela aparência e a escuridão do quarto, ela pensou que fosse eu. Quando foi tocar, sua mão atravessou a tal mulher e ela se deu conta de que não era eu. Foi então que ela quis vir para o outro quarto. Ficamos conversando até que o sono bateu e dormimos. Não demorou muito e algo me empurrou pelas costas e eu quase caí da cama, tomando um grande susto. Não sei dizer como foi isso. Estávamos bem distantes da cama e eu vi como se alguém, ajoelhado por trás de mim, me empurrasse. Não preciso dizer que não dormimos mais naquela noite. Esse é mais um relato enviado pela Sol. A morte do meu avô. Quero começar esse relato esclarecendo como o meu avô foi no passado. Ele sempre teve um lado mais aflorado para a espiritualidade, então desde criança sempre via espíritos e assombrações. Na época em que ele já era casado com a minha avó, por volta dos anos 80, ele bebia muito e quando chegava em casa já bêbado, discutia com a minha avó e chamava vários nomes feios e falava palavras que atraíam muitas coisas ruins.
Minha mãe e minha tia dormiam sempre agarradas, não importava o calor que fizesse, porque ouviam barulhos de panelas caindo, torneira se abrindo sozinha, dentre outras coisas. Muitos anos depois, com minha mãe já adulta e com família constituída, trouxe o meu avô para morar com a gente, pois ele já estava em uma situação que não tinha mais condições de morar sozinho. E eu sempre fui a neta mais próxima, então ele me contava muitas coisas que já tinha visto e eu adorava, já que sempre fui fã de histórias de terror. E eu sempre brincava dizendo que quando ele morresse, que não viesse puxar o meu pé. Quando eu tinha por volta de 14 anos, fomos para São Paulo fazer uma visita para a mãe do meu padrasto. E como de costume, meu avô acabou ficando em casa, pois ele não gostava de viajar. Um dia depois, já à noite, eu estava brincando com meus amigos e recebi uma ligação do meu tio, mas eu não conseguia atender por causa da internet. E nem me preocupei e continuei brincando. Horas depois, já de madrugada, minha tia liga para minha mãe e parece até que eu já estava sentindo que era alguma coisa com meu avô, como se ele estivesse me falando. Essa tia deu a notícia de que ele havia falecido em casa. Todos voltaram para minha cidade, para o velório, mas eu fiquei, pois eu não gostava da ideia de ver o meu avô morto. 2 dias depois, eu voltei para casa. E à noite, quando já estava todo mundo dormindo, o meu quarto, que eu dividia com a minha irmã, estava todo escuro, só com a luz do meu celular iluminando. Daí eu vi, nitidamente, a maçaneta da porta descer devagar e a porta abrir muito rápido. Era impossível ser o vento, pois a porta estava fechada e também não tinha vento que descesse a maçaneta e abrisse a porta com tanta força e rapidez. Na hora eu levantei correndo por impulso e fui ver o que era. E não tinha nada, nem ninguém. Voltei para o quarto e acredito que era o meu avô, pois eu não senti medo nenhum, mesmo eu sendo a maior medrosa desse mundo quando se trata dessas coisas. Esse relato foi enviado no e-mail pela Eduarda de Porto Ferreira, São Paulo. A musiquinha do além. Isso aconteceu no ano passado, no caso 2022. Eu estava dormindo na casa da minha namorada quando a filha dela acordou no meio da noite chorando, desesperada, de um jeito que nunca tínhamos visto antes. Ela veio até nosso quarto e disse que tinha ouvido o barulho de passos, daqueles em que o chinelo estala. Levantamos e fomos conferir a casa, que era de fundos e muito segura, pois havia somente uma porta de entrada e a varanda ficava num patamar mais alto que o terreno. Ambas tinham grades e estavam trancadas. Depois que checamos tudo e tivemos certeza de que não havia mais ninguém ali, além de nós 3, minha enteada se acalmou e voltamos, cada um para o seu quarto. Algum tempo depois, lembro-me que eu estava meio dormindo, meio acordado, quando comecei a ouvir uns barulhos e uma musiquinha, daquelas de brinquedo de criança, o que não era comum, pois eu nunca tinha visto nenhum brinquedo musical ali. Porém, acreditei que poderia ser a minha enteada brincando até pegar no sono. Acabei adormecendo e lá pelas 6 da manhã acordei com a mesma música. Parecia vir de longe. Estranhei e acordei minha namorada, que resmungou para que eu a deixasse dormir e virou para o outro lado. Levantei e fui até o quarto da minha enteada, que estava dormindo profundamente. Não poderia ter sido ela fazer os barulhos ou acionar algum brinquedo. Talvez tivesse sido a vizinha da frente, pois as casas eram muito próximas. Então me acalmei e voltei para o quarto, ainda ouvindo a música bem distante. Por volta das 7 da manhã, todos acordamos e logo sondei as duas sobre a possível existência de algum brinquedo que tocasse música, mas elas negaram. Ao passar pela casa da vizinha, notei que estava vazia. Fiquei sabendo que ela trabalhava no turno da noite e só voltava para casa próximo do meio-dia. Morava sozinha, não tinha filhos ou amigos na cidade. Fiquei um pouco assustado e apreensivo. Sempre fui muito cético, mas por várias vezes já senti como se alguém estivesse nos observando daquela casa e vez ou outra sentíamos cheiro de cigarro, como se viesse de lá, mesmo não havendo nenhum fumante por perto. Existia ali uma energia muito pesada. Logo nos mudamos para outro lugar, mas essa história ainda permanece sem explicação e me aterrorizando até hoje, sempre que me lembro.
Recebi esse relato no Instagram e foi enviado pelo Matheus, lá de Toledo, no Paraná. Pessoal, e esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, não esqueçam de deixar o joinha, que isso é muito importante para a divulgação desse vídeo. E se puder, deixe o seu comentário aqui embaixo, nem que seja um coraçãozinho para o YouTube me notar e eu desflopar, que eu estou precisando desflopar. Eu já postei tanto vídeo e o YouTube não me nota, mas é isso, pessoal. Muito obrigada a vocês, mesmo de coração, que gostam, que curtem. Então, se gostam, não esqueça de espalhar a palavra do Assustadoramente para que ela chegue para muitas e muitas pessoas, tá bom? Então é isso, até o próximo relato.